Em algum momento da sua vida, você já se sentiu sozinho? Já se sentiu como se estivesse encurralado e olhou para a esquerda, mas não viu ninguém? Olhou para a direita e também não viu ninguém? Já se sentiu isolado? Bem, se você está familiarizado com este sentimento, eu gostaria de falar uma palavra de encorajamento para você hoje. Em Deuteronômio 31:8 diz que o próprio Senhor vai à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Esta é a palavra de Deus para você. O próprio Senhor vai à sua frente. Ele não o deixará, ele não o abandonará. Então por que você está com medo? Quem pode estar contra você? Quem pode vir contra você? Se você ler Atos 23, Paulo estava em uma situação difícil. Ele havia sido preso, estava no meio de um grande tumulto. E então foi pego no meio de uma disputa entre fariseus e saduceus. Agora, há uma passagem nas Escrituras que eu gostaria de destacar. Atos 23, 9 ao 11, que diz então que houve um grande alvoroço. Os escribas do partido dos fariseus se levantaram e protestaram, dizendo que não encontravam algum mal neste homem. Mas se um espírito ou um anjo falou com ele, não lutemos contra Deus. E quando houve uma grande dispersão, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, ordenou que os soldados descessem e o tirassem à força no meio deles e o levassem para o quartel. Mas na noite seguinte o Senhor ficou ao lado dele e disse: tenha bom ânimo, Paulo, pois como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, assim você deve testemunhar também em Roma. Então Paulo está sendo acusado. Ele está no meio de uma ameaça muito real, de perigo da sua vida. Mas no versículo 11 diz que à noite o Senhor ficou ao lado dele. Agora eu vou me concentrar no que diz o Senhor para encorajar Paulo. Mas eu quero que você se concentre no fato de que a Bíblia diz que o Senhor ficou ao lado dele. O que mais você precisa nessa vida do que Deus ao seu lado? Por que você deveria se preocupar? Por que você deveria ter medo ou ficar ansioso quando sabe que Deus está ao seu lado? Não é notável que, justamente quando Paulo poderia ter sido perdoado por pensar, estou fazendo a coisa certa quando o mundo inteiro parece estar contra mim? Justamente quando Paulo estava na linha de fogo, lá estava Deus ao lado dele. Deus estava honrando a sua palavra que diz em Deuteronômio 31:8, que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Não tenha medo, não desanime. Tudo o que o Senhor tem para nós está contido nessas simples palavras. Ele nunca deixará nem nos abandonará. Então, se lembre disso, sempre se lembre disso. Porque mesmo quando a vida nos submete a uma dor, eu entendo que pode ser difícil permanecer positivo. E lembre-se, há muitos tipos de dores. Dor física, dor emocional, dor espiritual. Nesses momentos, pode ser difícil ver como as circunstâncias podem possivelmente melhorar, porque muitas vezes a dor cega você. E não há como negar que a dor é real. Há alguém ouvindo agora e está com dor. Há alguém ouvindo agora e está sofrendo algum tipo de dor. Mas permita-me encorajá-lo e dizer que quanto mais você vive, mais você passa a entender que haverá momentos em que Deus parecerá que está quebrando você, quando na verdade Ele está construindo você. Você pode olhar para a dor e para o sofrimento e para a angústia e dizer: Deus, onde você está? Mas talvez sua perspectiva esteja errada, porque eu acredito firmemente que Deus pode usar a dor para nos moldar, para nos preparar até nos construir. Pense na história de José. José era um servo fiel, mas foi traído pelos seus próprios irmãos.
vendido como escravo, falsamente acusado, preso e esquecido. José sofreu vários reveses após revés em sua vida, mesmo não tendo feito nada de errado. E mesmo que parecesse que Deus estava quebrando ele, Deus estava construindo. Deus estava construindo a sua fé, sua tenacidade, sua força, para que no momento certo pudesse levá-lo a uma posição que ele nunca teria imaginado ser possível. A Bíblia diz em Tiago 1:2-4: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e que a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O sofrimento que conhecemos é temporário como filhos de Deus, porque o único sofrimento que conhecemos é deste lado, pois no céu não haverá dor, onde não há perda, não haverá restauração, não haverá derrota, apenas vitória. Você sabe que José disse em Gênesis 50:20, no final dos seus julgamentos? José disse: Vocês planejam o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que aconteceria se tivéssemos essa mesma atitude em relação ao nosso próprio sofrimento? O que aconteceria se adotássemos a mesma mentalidade em tempos de tribulação? Então, quando você estiver passando por dor, lembre-se, Deus está com você. Ele está te guiando, Ele sabe todo o caminho que você está percorrendo e que vai percorrer. E sempre há um propósito. Sempre há um propósito. Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas. Então não deixe que a dor defina você. Mas antes, se encoraje no Senhor e prossiga.